Fala engenheira, como vocês estão? Tudo bem? Vamos lá para o vídeo de hoje. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os quatro tipos de treliça que a gente mais utiliza aqui no escritório, tá? Sendo o primeiro tipo de treliça é a treliça de Warren com montante. Essa treliça aqui ela gera muito questionamento. Muito engenheiro civil que já viu alguns vídeos no YouTube sabe que é a mais econômica, ou dizem que é a mais econômica e mais fácil de fazer, é a treliça de Warren simples, sem montante. Mas aqui no escritório, a que a gente mais utiliza é a treliça de Warren com montante. Mas Maicon, qual que é a vantagem dela? Qual que é a desvantagem dela? Para onde que a gente aplica ela? Tá? As vantagens delas é que ela é mais fácil de ser montada. Tá? Então, o que o serralheiro, principalmente aqui na região onde a gente faz projeto, o que ele reclama? Na dificuldade de montar a Warren. Por quê? Na hora de fazer as guias, na hora de fazer as soldas, quando a gente tem uma montante, então ela ajuda no travamento e no alinhamento bem para você, facilitando na hora de cotar, nesse sentido. Então o serralheiro ele não gosta muito do esquema de montagem da Warren e ele prefere adicionar uma montante. Então já teve caso da gente mandar o Warren para produção sem montante e chegar lá o serralheiro falar assim: não, vamos adicionar uma montante aqui que facilita mais para mim. Verifica com o engenheiro se não é possível passar, se vai adicionar mais peso na estrutura, se fica mais ruim, tá? Então por isso que aqui no escritório hoje a gente trabalha muito com a treliça de Warren com montante, tá? Para estrutura de vãos grandes, para estrutura de cobertura simples, é a mais utilizada, tá? Então a gente trabalha com ela. Qual que é a desvantagem da treliça Warren com montante para a treliça Warren normal? A treliça Warren com montante, ela se torna um pouquinho mais pesada, tá? Então, assim, existe uma diferença de peso sim. Então, o que normalmente a gente apresenta para o cliente? O cliente vai construir um galpão, um exemplo, de 20 por 20 de largura por 50 de comprimento. Porte com cada 5, então ele vai ter bastante porte por dentro dessa estrutura. Então, existindo uma diferença nessa estrutura de pelo menos ali uns 100 quilos, 50 quilos por uma estrutura, dependendo da validação ali que a gente faz, da uniformização da estrutura, tudo. Então a gente apresenta para o cliente: olha, cliente, no final da construção, se você fazer com uma Warren, você vai ter uma economia de tanto. Se você fazer com uma Warren, com montante, também vai ter um gasto de tanto. Então a gente apresenta, verifica. Muitas vezes o material sim, a gente economiza, porém a gente gasta mais na mão de obra. Porque aí chega pro serralheiro uma treliça dessa para ele montar, ele começa a torcer o nariz e começa a não querer montar ela, portanto ele cobra mais caro para montar ela, por não ser uma treliça muito usual para ele, tá? Então essa é a desvantagem. Mas por experiência, na nossa região hoje, por questão de mão de obra, não de consumo de material, elas quase saem o preço delas por elas, ou até mais caro a treliça de Warren sem montante, tá? Então por isso que a gente normalmente trabalha com a treliça de Warren com montante. Depois eu vou mostrar para vocês, eu vou apresentar as outras duas, que é muito pouco utilizado aqui no escritório, mas depois eu vou apresentar para vocês o cálculo no software, tá? Então lá eu lancei as cargas, fiz as verificações, aqui é possível ver alguns perfis, tudo, mas lá eu vou mostrar certinho qual que é a diferença de uma para outra, qual que é o peso de uma e qual que é o peso da outra, certo? Vamos lá, treliça de prate. Qual que é a vantagem da treliça de prate? Ela é muito eficiente para grandes vãos que tenham cargas concentradas, tá? Então, um exemplo, você tem um galpão lá com uma ponte rolante que tem nele, então ele é indicado exatamente para esse tipo de local. Então, se você tem uma estrutura de um galpão que vai precisar de uma ponte rolante ou instalar algum equipamento muito pesado com a carga concentrada no centro do galpão, então essa seria a estrutura ideal para sua cobertura. No escritório hoje já utilizamos em alguns momentos, mas não é muito utilizado aqui dentro. E a treliça de Owen, ela é exatamente como se a gente espelhasse a treliça de prate, tá? Ela é bem pouco utilizada também, foi um ou outro projeto que a gente já fez. É ideal para cargas concentradas muito próximas, então você tem um objeto muito pesado, então a gente usa ela.
mas é muito difícil de ser utilizado também aqui. Provavelmente o pessoal que faz passarela usa bastante ela, nesse quesito, tá? Aqui no escritório a gente normalmente não utiliza dela. Agora eu vou mostrar para vocês lá no software como que ficou o cálculo delas e questão de peso de cada um, economia de cada um, certo? Aqui no software a gente tem lançado então a treliça de wiring com montante, certo? Que é a treliça que a gente mais utiliza, a treliça de wiring normal, a treliça de prate e a treliça de woven, certo? Então na treliça, se a gente pegar aqui verificações, a gente está só com um probleminha de cálculo lá na treliça de woven, que eu vou explicar para vocês como é que a gente poderia resolver a situação lá. Mas a gente está com um probleminha aqui, não, probleminha não, desculpa, a gente está com todas passando, certo? Eu vou mostrar para vocês com quais perfis que estão passando. Então a treliça de wiring com montante, a gente está passando nos banzos o perfil U, certo? 150 na chapa 335, tá? E nas diagonais e montantes a gente está trabalhando com a U92 50 265, certo? Eu tenho um vão de 15 metros, as treliças foram avaliadas por um vão de 15 metros. No meio eu estou com uma altura de 2,5 metros e nos cantos eu estou com uma altura de 1 metro. É uma inclinação de 20%, tá? Com telhado de 20% de água. As cargas foram consideradas as mesmas cargas para todos. Então, se a gente verificar aqui, ó, mesma carga de vento, mesma carga de carga permanente, mesma carga de sobrecarga. Então todas estão com a mesma carga para verificação, certo? Então, essa daqui foi os perfis utilizados. Se a gente pegar o peso dela, então vamos lá. Ferramentas, listagem por nós. Vem aqui, seleciona somente tabela resumo. Certo? Vou abrir um documento aqui para a gente poder guardar. Então aqui a gente tem a primeira treliça. Se a gente preferir dar um print aqui, é melhor. Esse é o peso dela. Então, vamos agora avaliar a segunda treliça. A segunda treliça já é a treliça de wiring normal, certo? Sem montante, só tem uma montante central que poderia sim ser retirada, mas quando eu uso ela eu gosto de deixar para questão de emenda, certo? Então para emendar lá no local, na obra. Então normalmente eu sempre deixo uma montante no centro da estrutura, tá? Mas aqui então com o perfil, a gente está passando verificações. A gente está passando com o perfil 150 na chapa 3.8, que comercialmente seria 375, tá? E nas montantes, nas diagonais, desculpa, a gente está com uma 140, 50, 225, uma chapa dobrada. Aqui em cima também a gente usou chapa dobrada, certo? No perfil comercial. Então esses seriam os perfis que a gente utilizou, certo? Se a gente pegar aqui a carga dela, ferramenta, está aqui para nós, carga, desculpa, resumo. A gente aqui tem 390 kg, diferença de quase 50 kg ao área com montante. Para uma obra grande é uma diferença considerável. Agora a gente vai voltar no software. Vamos para a treliça de prate. Treliça de prate, a gente está passando com ela toda passando completinha. A gente está com o mesmo perfil da treliça de wiring nos banzos e o mesmo perfil nas montantes e diagonais, tá? Então ela está passando exatamente com os mesmos perfis. Então se a gente vir aqui fazer uma listagem de nós, qual que é o seu consumo de material, a gente vai ter que ela tem 381 kg. Inclusive um pouco mais leve que a própria treliça de 40 centímetros. Em alguns casos isso acontece mesmo, isso por questão de cargas. Então, por ela não ter uma carga muito concentrada, muito próxima, então ela acontece de ser até mais leve que a treliça de variação montante. Porém, é que eu esquema, a mão de obra não gosta muito dela como montada.
E aí agora a gente está com aquele probleminha que não está passando aqui da treliça de couro. Então, o que está acontecendo aqui? Por que ela está falhando? Ela está falhando aqui perto do apoio e ela está falhando por compressão. O que acontece? Como essa barra ela está ao contrário da carga, porque a torcida está apoiando nesse aqui, nesse modo de extremidades, como ela está ao contrário da carga, ela está trabalhando como se fosse um triângulo, ou seja, aqui está a carga solta. E ela está apoiando totalmente nesse apoio de primeiro grau, por isso que ela está falhando. Solução aqui, para caso a gente quisesse usar esse tipo de estrutura, seria XA, primeiro quadrante, e ambos os lados. A gente abre a estrutura, coloca para calcular e verifica espaço. Agora ela está passando, certo? Por causa disso que ela não estava passando. Então, se a gente vir verificar a questão de materiais, de elementos, a gente tem 460 quilos. Eu esqueci de mostrar o perfil para vocês, eu já vou mostrar quais perfis a gente está utilizando. Mas eu estou utilizando o mesmo perfil no Banzo, na chapa 375, porém, nas diagonais montantes eu tive que usar em vez de uma chapa 2,25, eu estou tendo que usar uma chapa 3. Tá? Então, por isso que está dando muita diferença de uma para outra. Então, se a gente pegar aqui e for fazer uma equalização dos quantitativos, a gente teria então, qual que seria a mais econômica inicialmente? A mais econômica inicialmente seria então a treliça de prate, para esse caso, porque a gente tem 381 kg. O que normalmente a gente utilizaria para essa estrutura seria sim, ou a de prate, ou a de wiring com montante. Tá? Mas Maicon, a segunda mais econômica seria a de wiring normal, só que entra um problema de montagem, de execução dessa estrutura. Tá? Então aqui no escritório, ou a gente trabalharia com a de prate, ou a gente trabalharia de wiring com montante. Tá? Essa seria a escolha para essa obra. Tá? Como obra e estrutura varia conforme a necessidade, conforme o projeto, conforme o local que vai ser executado, então cada caso tem que ser avaliado cada caso. Particularmente a gente avalia cada caso. Questão de deslocamentos não altera muito, porque questão de altura não se altera, os perfis tem uma variação, lá a gente estava usando um perfil de 100, então se a arquitetura limita a gente a utilizar um perfil de 100 por algum motivo estético, então a gente também optaria logo por essa, mesmo gastando mais material, não iria para outra. Então é tudo questão de compatibilização e do que vai atender para aquele projeto. Então é essa avaliação que a gente faz. Então, para cada tipo de projeto, eu vou falar para vocês que existe um tipo de treliça que a gente vai utilizar para esse projeto, para aquele projeto vai ser esse tipo de treliça, para aquele outro projeto vai ser aquele tipo de treliça. Então, eu vou fazer um galpão, você vai usar uma treliça de wiring com montante. Não, eu vou fazer um galpão, você vai fazer uma estrutura apoiada sobre laje, você vai fazer tal, você vai fazer uma de balanço, você vai fazer a segunda opção. Não, primeiro você avalia a estrutura, você avalia a arquitetura, você avalia o que você tem de cargas, para depois você definir qual que é o tipo de estrutura, tudo certinho. Tá? Então, fica essa dica. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Se tiver dica de vídeo também, para a gente trocar uma ideia, deixa aqui nos comentários que eu vou ler todos. Se inscreva aqui no canal também. Não deixe de ativar o sininho para novas notificações. Temos vídeos novos toda semana, certo? Então, até a próxima e tchau.